Muito bem, então vamos lá. Fórum Acrílico 2016. Uma realização do INDAC, Instituto Nacional para Desenvolvimento do Acrílico, uma entidade com fins não econômicos, que existe já há 16 anos e que participa e patrocina a divulgação do acrílico, o uso do acrílico no Brasil. Então estão aí as palestras, só para que vocês possam acompanhar, para que possam se programar, não é? A primeira, eu vou falar sobre o tema do nosso encontro, que é a relação da criatividade e da comunicação visual. Logo depois, uma palestra sobre chapas acrílicas, do Felisberto Travassos, da Cast Crew. Às 10h50, as funcionalidades da máquina laser para elaboração de comunicação visual valorizada com a ECNC, uma empresa de máquina laser. Às 11h15, vamos falar sobre dobras especiais na confecção de displays e peças de design, com o Alexandre Pasqualino, da VP Máquinas. Às 11h40, a combinação das tecnologias de lasers e routers na produção de peças em comunicação visual, com o Leandro Sartori, da Engraver. Meio-dia, a comunicação visual criativa com acrílicos e colas especiais, com o Eduardo Fiasco, da Sinteglass. E a última apresentação do dia, aproximadamente às 12h30, como criar produtos irresistíveis em acrílico sem cheiro, utilizando laser, router e dobradora, com Roberto de Grantes, da Solograve. Todas as empresas que estão apresentando são associadas do INDAC, todas estão na feira, portanto, depois do evento, se quiserem conversar com as pessoas que vão palestrar, com as empresas, estão todas aqui na feira. Essa foi um acerto com a organização. Todo mundo que está falando está aqui no evento, né? Eu gostaria, antes da gente começar a falar sobre criatividade, fazer uma pequena pesquisa aqui para a gente ter ideia da plateia. Primeira pergunta: quantos de vocês ainda não trabalham com acrílico? Só para a gente ter uma ideia. São iniciantes no mundo do acrílico. Muito bem, sejam bem-vindos. Outra pesquisa que a gente gostaria de fazer para saber da expansão do acrílico. Quantos de vocês quais empresas não estão na Grande São Paulo? A grande maioria, olha que beleza. Muito bom, ótimo. Os números que nós temos mostram que as peças acrílicas se concentram na Grande São Paulo. Praticamente 60% de tudo que se produz hoje de acrílico no Brasil estão nas 32 cidades da Grande São Paulo. Então é ótimo saber que vocês não estão por aqui. É ótimo saber que o acrílico está se expandindo além dessa fronteira, desse centro, né? Muito bom. Vamos lá. A minha apresentação de 20 minutos, eu vou abordar 3 temas: o mercado de acrílico, a indústria e a economia, para a gente ter um pano de fundo do que nós estamos falando, né? Para que vocês saibam o que está acontecendo e a relação do acrílico com a indústria brasileira e a relação do acrílico com a economia brasileira, né? Tem tudo a ver, né? Eu gostaria de, lógico, falar um pouquinho do INDAC, os 16 anos do INDAC, e terminar a conversa com o tema propriamente dito, que é a criatividade, a relação da criatividade, o acrílico e a comunicação visual. Vamos então falar do mundo do acrílico, setor de chapas acrílicas no Brasil. Esses dados são coletados pelo INDAC durante já há mais de 15 anos, que a gente tem condições de elaborar estatísticas sobre o mercado. E a estatística que nós temos é isso aí. Essa é a curva de consumo de chapa acrílica no Brasil de 2007 até 2015, e uma estimativa para esse ano. Vocês podem perceber que o pico do consumo de chapa acrílica no Brasil foi em 2013. O Brasil consumiu 12 mil toneladas de chapas acrílicas, ou seja, 1.000 toneladas por ano. E desde 2013 esse número vem caindo para 10.500 em 2014, para 9.700 no ano passado. Eu vou mostrar que esse número é
completamente proporcional e adequado à realidade da indústria brasileira e da economia brasileira. O acrílico não perdeu o mercado para outro material. Isso é uma questão econômica do país. E a estimativa, aí eu acho que a gente chama de estimativa para não chamar de chute, né? Porque não tem outro nome, é difícil demais saber o que vai acontecer esse ano, né? Mas a gente acha que pelas informações, pelas coisas que andam acontecendo, é provável que a gente consiga manter o número do ano passado, o que já é ótimo, o que já é muito bom. Tá? Então esse é o número principal nosso aqui, o consumo de chapa acrílica. Façam as suas contas, né? Quem consome o quê. Nesse período de 2007 a 2016, o crescimento médio da indústria do acrílico no Brasil é de 5%. A gente acha muito tímido, muito tímido. Poderia ser muito maior. Mas estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para ampliar isso e mostrar os benefícios que isso traz para as empresas. E aqui é uma relação, uma curva, que mostra naquele quadro ali a importação de chapas acrílicas no Brasil, também atingindo um pico de importação em 2013. E aqui é a participação de 2010 a 2015 das chapas importadas no mercado brasileiro. Então a média tem sido aí, tem subido, né? Vocês dá para perceber, de 35% aqui em 2010, 2011, subiu para praticamente 40% em 2012, 2013, e a gente acha que esse número deve estabilizar aí um pouquinho abaixo dos 40% em 2000 e... Deve não, esses são os dados, né? 40% em 2014, 2015. Isso afeta demais a indústria, né? Os produtores nacionais. Com isso, várias empresas já fecharam, né? Produtores de chapas acrílicas no Brasil. Mas existe aí um movimento contrário agora com essa alta do dólar, né? Talvez exista uma reversão das expectativas. E aí esse quadro mostra a importação de chapa acrílica mês a mês, desde abril de 2015. A gente pode perceber que existe uma clara tendência de declínio da importação de chapa acrílica. São dados do MDIC, dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, são os dados oficiais do governo brasileiro. Chegando a março desse ano, mês retrasado, com um número muito pequeno, 100 toneladas de importação de chapa acrílica. Como o nosso é um Instituto Nacional, em DAC, a gente procura promover o produto nacional, né? E, para quem nunca viu isso, a gente mostra todo evento que o INDAC promove, a gente procura reforçar essa informação. Isso é um fato da indústria de chapa acrílica. A destinação final por segmentos mostra que praticamente 60% de toda a chapa acrílica consumida no Brasil vai para a comunicação visual. E a gente chama de comunicação visual essas 4 coisas aqui, ó. Os PDVs, né, os displays de ponto de venda, os displays propriamente ditos, os luminosos externos e a sinalização interna. Então são os 4 grandes segmentos aqui que representam 60% do consumo de acrílico no Brasil. Os outros segmentos importantes são iluminação e móveis. Se a gente somar comunicação visual, móveis e iluminação, nós temos aí 82% do consumo de acrílico no Brasil para 3 segmentos básicos. Né? São os 3 maiores segmentos do uso do acrílico no Brasil. Última perguntinha de pesquisa para vocês. Vamos ver. Quem das empresas aqui trabalha com comunicação visual? Está nesse mundo? Beleza, é a grande maioria, né? É isso aí. Muito bom. Existem outras oportunidades para acrílico no Brasil. Móveis, principalmente, iluminação é enorme, né? Ainda cabe muito acrílico nesses segmentos. Mas comunicação visual é o grande mercado no Brasil. No Brasil, hein? Se a gente for em outro país, é diferente. Tá? Se for nos Estados Unidos, por exemplo, 30% do mercado de chapa acrílica vai para coberturas. E aqui no Brasil é 0. Não tem uma chapa acrílica em coberturas. É tudo policarbonato. Por quê?
porque os arquitetos brasileiros acham que policarbonato é melhor do que acrílico. Os arquitetos americanos acham o contrário. Eu não vou tecer aberturas aqui, então não convém a gente conversar sobre isso. Vamos falar sobre comunicação visual, que é o nosso negócio. Muito bem, vamos falar um pouco de economia, entender um pouco o que está acontecendo com a indústria, com o Brasil, né? Isso daí é o PIB da indústria de transformação. Isso é dado do IBGE, é dado consolidado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso aqui é o PIB trimestral brasileiro da indústria de transformação, é onde nós, né, a maioria de vocês, estão inseridos. Isso é dado de trimestre para trimestre, ou seja, esse dado aqui, 0,5%, né, 0,5% em relação ao trimestre anterior. Então, sempre o número aparece em relação ao trimestre anterior. E nessa curva, interessante, está aqui desde o primeiro trimestre de 2013, porque foi o maior mercado de acrílico do Brasil, então eu quis pegar a referência, né? O PIB da indústria de transformação atingiu um pico lá no segundo trimestre de 2013 e daí para frente só despencou. Só despencou. Olha aí, terceiro trimestre de 2013, quarto trimestre de 2013, 2014, aqui ó, eleição do Brasil, ó. Terceiro trimestre de 2014, subiu um pouquinho, 2015 volta a cair, atingiu o menor patamar em 2015, terceiro trimestre de 2015, com o número de menos 4,4%, 4,5% de redução em relação ao trimestre anterior. A indústria no Brasil é isso aí, gente. Esse é o retrato cruel da nossa indústria, né? Toda a ampliação de consumo no Brasil nos últimos 15 anos foi indicada para as importações. A indústria brasileira não aproveitou esse grande consumo brasileiro dos últimos 15 anos. E a boa notícia é essa. A boa notícia é essa. Estamos menos pior. Já é alguma coisa, né? Ou seja, a partir do terceiro trimestre de 2015, a indústria de transformação vem ficando menos ruim. E a tendência é essa mesmo. Essa é a boa notícia, né? Pelo menos uma boa notícia nessa manhã, né? Vem ficando menos ruim, essa é a tendência mesmo. Esse daqui é o PIB brasileiro, PIB da indústria, da economia brasileira geral, né? Muito parecido com o PIB da indústria de transformação. E aqui é a partir desse risco aqui, é uma estimativa feita pelo Banco Itaú. Na semana passada, o Banco Itaú lançou um informativo mostrando que o PIB brasileiro, né, tem uma tendência de atingir 0,1% ou 0,2% positivos no primeiro trimestre de 2017. E a indústria vai junto com isso, né? Claramente é uma tendência de ficar menos ruim, atingir um patamar razoável aí de pelo menos 0,5 ponto positivo no primeiro trimestre de 2017. Então, pelas perspectivas, nós passaremos o ano de 2016 reduzindo a perda, né? Ficando menos ruim, esse é o termo, né? Isso daqui é uma informação bacana para quem gosta de economia, para quem gosta de se atualizar das informações. É o famoso relatório Focus. Não sei se vocês já ouviram falar do relatório Focus do Banco Central. O Banco Central, toda semana, ele coleta no mercado, ele pega a opinião dos 10 maiores bancos do Brasil. Os economistas-chefes dos 10 maiores bancos do Brasil enviam para o Banco Central a estimativa que eles têm de vários itens. Eu colecionei alguns deles aqui para mostrar para vocês. IPCA, né, inflação, IPCA e IGPM. Então, como é que é a brincadeira deles aqui? Eles comparam o que esses 10 bancos falavam há 4 semanas atrás, o que eles falavam na semana passada e o que eles estão falando hoje. Hoje significa 29 de abril, tá? Esses dados é do último relatório Focus, da quinta-feira passada, 29 de abril.
Então, o pessoal dos 10 maiores bancos do Brasil acham que a inflação vai diminuir. Essa inflação do final do período, né? Inflação de 2016 até o fim, até dezembro de 2016, os bancos acham que o IPCA chega a 6,94 e o IGPM a 7,35, reduzindo então tem uma redução da inflação brasileira. E também tem nessa pesquisa a estimativa para 2017, para o ano que vem. Então, há um mês atrás, esses 10 bancos achavam que a inflação no fim de 2017 seria de 6%. Hoje eles acham que a inflação vai ser um pouquinho menor, de 5,72%. Então, está aí uma clara perspectiva de redução da inflação, tanto em IPCA quanto em IGPM. Taxa de câmbio, que é importante para a gente também, né, para a indústria principalmente. A expectativa desses bancos, achavam que, há um mês atrás, que o dólar chegaria a 4 no fim de 2016, e agora, na semana passada, dia 29, eles achavam que o dólar chegaria a 3,72. Para 2017, uma outra realidade, subindo um pouco, atingindo o fim de 2017 com praticamente 4% a taxa do dólar, né? Selic, taxa de juros. Há um mês atrás, esses 10 bancos achavam que a Selic chegaria no fim de 2016 com 13,75. Estão achando que chega com 13,25. Para o ano que vem, o pessoal achava que ia chegar com 12,5. Estão achando que ia chegar com 11,75. São claras perspectivas de uma melhoria, né? Pequena ainda, mas alguma coisa. Pelo menos é um sinal de melhoria, né? E para a gente aqui o que é importante, o PIB do país e a produção industrial, que é coisa que tem a ver com a gente, né? Então está aí uma perspectiva, no PIB ainda é bastante ruim para esse ano, até ampliando, você vê que são números que mostram que a economia não vai se recuperar facilmente, né? O PIB brasileiro para 2016 deve chegar aos 3,90, quase 4%. A produção industrial, pior ainda, né? A estimativa desses bancos, acho que a produção industrial é pior do que o PIB, ou seja, a indústria não se recupera como a economia brasileira, mas está aqui os números para 2017, um pouco de luz no fim do túnel, mostrando que tanto a economia brasileira quanto a produção industrial atinge aí um patamar de 0,4% ou 0,5%, coisa que a gente havia comentado antes, né? Então, isso aí, gente, é o pano de fundo para o nosso mundo, né, para as palestras que vão aparecer aqui agora, sobre o que nós vamos falar, né, só para a gente ter uma ideia do que mundo que nós estamos vivendo, né, e o universo que a gente está atravessando. E aqui um pouquinho, uma informação para vocês que são transformadores de acrílico, de plásticos, né, uma continha simples que a gente faz a partir do consumo de chapa acrílica no Brasil esse ano, né. A gente acha que o mercado vai ser igual ao ano passado, 9.700 toneladas. Se você dividir por 12, a média de 800 toneladas por mês de chapas acrílicas no Brasil para 2016. Se você pegar o faturamento dessas 800 toneladas, isso em peças, tá? Imagine que as 800 toneladas virem 800 toneladas de peças acrílicas. Lógico que não é isso, porque sempre tem combinação de materiais, né? Combina madeira, combina vidro, combina outros materiais. Mas se fosse a continha, seria essa. Se o Brasil produzisse 800 toneladas por mês de peça acrílica, o mercado seria de mais ou menos de 36 a 38 milhões de reais por mês. A gente tem uma informação interessante, mostra que das empresas que trabalham com acrílico, pelo menos aquelas que têm a palavra acrílico na sua razão social, isso a gente tem uma pesquisa sobre isso, mostra que metade das empresas que têm acrílico na razão social consomem até 500 quilos de chapas acrílicas por mês. Então, essa continha é interessante para mostrar o seguinte. Então, o faturamento de uma empresa nessa condição, que lida com esse consumo de chapa acrílica, seria mais ou menos de 22 a 23 mil reais. Se as empresas de vocês estão nessa situação, saia dessa. Esse é um péssimo mundo, é o mundo que a gente chama
mundo dos tubarões, mundo do sangue, onde você não consegue se diferenciar, onde você não consegue se sobressair, né? Se a sua empresa está nessa situação, procure uma saída. Saia dessa. Você está no mundo do tubarão, no mundo onde um quer comer o outro, né? Saia desse mundo, vá para o mundo do oceano azul, né? Que é ou seja, um mundo onde você consiga se diferenciar e consiga valorizar o seu produto. Muito bem, então é isso aí. A primeira parte é essa. A gente está aberto aqui, tá, gente? Qualquer coisa aí, vamos levantando a mão, não tem, né? Conversa, pergunta, qualquer dúvida, vamos conversando. É um papo de 3 horas. E agora queria aproveitar um pouquinho para falar sobre o INDAC, né? O Instituto Nacional para o Desenvolvimento do Acrílico, que está fazendo 16 anos agora, em 2016, foi criado no ano 2000. Essa é a atual diretoria, são diretorias de 2 anos. Então está aí gente como a Cri Resinas, é o atual presidente do INDAC, a Casa do Acrílico, Promaflex, Castcrio, Chitcrio, Sinteglas, Unigel, Proneon, Brascrio, Artcrio, Creato, Hall Display. São todas empresas associadas ao INDAC que fazem parte da diretoria do Instituto. É a gestão 2015-2017, são as pessoas que estão encaminhando os trabalhos do INDAC atualmente, né? O INDAC tem um site muito útil, muito usado. É um site que tem uma média de 15 mil visitas todo mês. Nós temos 400 seguidores na página do Facebook. Nós enviamos newsletters mensais para cerca de 9 mil contatos, né? Se vocês não recebem o newsletter, ou entrem lá em contato com a gente, lá no topo da página do site tem um lugar lá para inserir o seu e-mail, né? A gente adiciona o seu e-mail para receber os newsletters. Nós temos convênios com escolas de desenho industrial, com arquitetura, com design. A gente está sempre fazendo palestras sobre acrílico nesses ambientes, mostrando principalmente para os professores e para os alunos a diferença do acrílico, a valorização que o acrílico tem em relação aos outros materiais. Nós já fizemos vários fóruns técnicos aqui na feira. Isso aqui eu comentei com vocês, é o 16º, mas em outros lugares já fizemos também. O INDAC tinha stand aqui na feira, quando nenhuma empresa de acrílico tinha. Agora não precisa mais ter, porque está cheio de gente aqui que tem acrílico, está na feira, então é ótimo ter representante aqui. E nós tínhamos o Jornal do Acrílico, não temos mais, mas nós temos lá no site as 62 edições do Jornal do Acrílico, disponível para consulta, para impressão, está lá todas as edições do Jornal do Acrílico. O INDAC tem dentro do seu site o Guia do Acrílico, é uma relação de todos os associados com o que cada um faz, né? Então esse guia é a página mais acessada do Guia do Acrílico, do site do INDAC. É uma referência para o Google também. A gente está sempre, sem pagar um tostão para o Google, a gente está sempre lá em cima, e as pessoas procurando o INDAC e procurando alguma empresa que tenha ou chapa, ou cola, ou peça, ou cadeira, alguma coisa que referente ao mercado, né? Então é um instrumento muito útil, e os associados do INDAC se beneficiam com isso. O Acrílico TV, nós temos hoje 20 vídeos sobre o tema, sobre processamento, sobre aplicações finais do acrílico. Tem vídeos que todos eles estão linkados ao YouTube, e tem vídeos que já foram assistidos por mais de 4 mil pessoas, né? Então é um outro instrumento para a gente divulgar as coisas do acrílico. Esse é um exemplo, é o último vídeo que nós postamos sobre moldagem de chapas por sopro. São vídeos simples, mas que dão uma dica para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre o processo, sobre a aplicação, né? Nós temos um projeto recente de 1 ano, que chama Acrílico em Ação, onde o INDAC se prontifica a acompanhar a agência de propaganda, a agência de publicidade que não conhece acrílico, acompanhar todo o processo de produção da peça. Então, o sujeito que quer fazer um display para Nike, por exemplo, e não tem conhecimento do mercado, o INDAC acompanha todo o processo, desde o projeto ao processamento até a entrega do material para as lojas, para que não ocorra problemas durante o processo, para que o transformador não faça uma peça que foi planejada para usar 4 milímetros, que não use 3,
para que não use a chapa indevida, para que a colagem seja correta, para que a agência que se responsabiliza pelo produto tenha a segurança do que está entregando. Isso é um fato muito recorrente na indústria do acrílico, o sujeito ganhar uma concorrência e fazer o produto inadequado, né? E aí a imagem do material fica comprometida. Então, muitas agências trocam do acrílico para outros materiais por esse problema, por falta de correção do uso do material. Então, o acrílico o INDAC está disponível para isso. Nesse ano, nós acompanhamos 4 processos desse tipo. É evidente que a gente procura fazer com que a agência contrate uma associada do INDAC, porque a gente sabe que tem mais confiança. Desses 4 processos, uma agência quis uma outra empresa que não era associada do INDAC, nós acompanhamos do mesmo jeito, tudo saiu certo. Então, é uma maneira do INDAC ajudar a agência, ajudar o associado, ajudar o mercado a melhorar o seu nível, né? Para não ficar naquele negócio da guerra dos tubarões, né? O cara ganha um projeto e depois usa uma chapa acrílica inadequada, usa uma chapa mais fina, faz um projeto feio e entrega uma coisa imprópria para o cliente. Outro produto que o INDAC tem é a bolsa de negócios entre os associados. Quando alguém quiser vender uma máquina que não usa, um lote de chapa que não usa, uma ferramenta que está encostada, ele entra no site, tem lá um programinha, pode colocar a imagem, a foto, o barulho do motor, o que quiser, e os associados recebem essa oferta, né? E esse produto é colocado à disposição dos 40 associados do INDAC. Outro produto que nós temos também, de um ano atrás, é o treinamento, né? Então, para as pessoas que não conhecem acrílico, que querem melhorar o seu conhecimento sobre processamento, existe um curso de 3 dias, nós chamamos de coster de acrílico, temos um aluno aqui, e são 3 dias de aulas teóricas e práticas, né? Práticas de oficina, as pessoas vão nas máquinas, fazem polimento, fazem moldagem, fazem dobragem, fazem usinagem, né? E nós, nesses 7 turmas que nós tivemos, já são praticamente 75 alunos formados. Para o associado é R$ 550 o valor do treinamento, e para não associados é 960, tem PagSeguro, dá para pagar com cartão de crédito. Nós mudamos recentemente o local do curso, agora está aqui na Vila Maria, com apoio no galpão da Engraver. Então, é uma nova instalação do coster de acrílico. Detalhes aqui, no próprio site, indac.org.br/treinamentos, tem toda a relação, o detalhe dos cursos, né? E a próxima turma vai ser agora, no final de maio, 23 a 25 de maio, segunda, terça e quarta-feira. Nós já temos 11 alunos inscritos e chegaremos a 14. Então, quem se interessar pela próxima turma do curso de acrílico, ainda temos 4 vagas para a próxima turma. E a outra vai ser no final de junho. Então, normalmente são turmas a cada 2 meses que nós realizamos isso. Muito bem, temos o selo do INDAC para o associado usar e se diferenciar dos demais. As empresas podem, inclusive, muitos associados usam o selo na entrega do produto. Um púlpito como esse, um associado do INDAC entrega com o selinho do INDAC para o seu cliente. Dá um diferencial de qualidade e de reconhecimento. E aqui são uma listinha dos atuais associados do INDAC. Nós estamos em 42 atualmente. Dos 42, 25 são transformadores de peças, empresas que fazem peças acrílicas. 9 de equipamentos e acessórios, 4 distribuidores de chapas e 4 produtores de chapas. Esse é o INDAC de abril de 2016. Sugestão, associe-se, né? Nós estamos aqui por causa disso, né? Se não tivesse INDAC, não teria isso. Não teria fórum acrílico, não teria coster de acrílico, a gente não estaria aqui falando desse assunto há 16 anos, né? Sua empresa trabalha com acrílico, quer se diferenciar, quer ser ajudada, né? Associe-se, R$ 220 por mês, né? Está aqui a contribuição que uma entidade pode fazer por vocês. Uma entidade
não governamental, privada, né, com fins não econômicos, que se gere pelo resultado disso aqui. Muito bem, finalizando aqui a nossa conversa, que está na hora, vamos falar de criatividade, que é o tema do nosso evento. E vamos começar com uma frasezinha, com algumas frases. A primeira é do Picasso, pintor espanhol. O maior inimigo da criatividade é o bom senso, dizia lá o Picasso. O Albert Einstein dizia que a criatividade é a inteligência se divertindo. Olha só que coisa interessante, né? Existem inúmeras frases sobre criatividade, e acho que a gente pode começar a falar sobre isso, né? Olha só essa aqui. Quem faz uma vez, nem sempre faz duas. Mas quem faz 9, faz 10. Isso é interessante, né? Eu sempre escuto o pessoal de peças me dizer, pô, mas o cara me copiou, eu coloquei na internet, o cara copiou minha peça. Pô. Ué, faz outra, inventa diferente, pô, né? Vai copiar mesmo, não tenho dúvida que vai copiar. Seja criativo, vai atrás, né? Faça uma outra. E é bem isso, né? O cara demorou 5 anos para desenvolver uma urna, só depois o cara copia a urna dele, ele só fez mais uma, mas se o cara fizer 9, ele faz mais uma. Então é sempre isso, tem que entrar no ritmo de desenvolver, de criar, de fazer coisa diferente, né? E uma outra frase interessante: no momento em que você pensar fora da caixa, jogue a caixa fora. Legal isso, tem que pensar dessa maneira, né, quando você usa produtos como acrílico. Essa outra frase também é interessante: criatividade é uma mente selvagem e um olho disciplinado. Eu vou mostrar aqui como é que o olho tem que ser disciplinado, né, nesse universo que a gente está comentando. Essa, para mim, é a melhor, também é do Einstein. O segredo da criatividade é saber como esconder as suas fontes, né? Ou seja, às vezes não precisa ser criativo, só saber esconder a fonte, né? E o Walt Disney dizia o seguinte: para começar, pare de falar e comece a fazer. Então vamos nessa, vamos parar de falar, vamos parar de lero-lero e vamos fazer. Então vamos lá, ó, olho disciplinado. Primeira informação importante, porque uma informação histórica que mudou o mundo da comunicação visual no Brasil. Foi a lei número 14.223, que é a famosa Lei Cidade Limpa do município de São Paulo. Foi a lei que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2007. Prefeito Gilberto Kassab, está aqui, ó, texto do site da Prefeitura de São Paulo: visa recuperar o direito do cidadão de viver em cidade que respeita o espaço urbano, o patrimônio histórico e a integridade da arquitetura das edificações. Dia 1º de janeiro de 2007, essa lei começou a valer em São Paulo. Mudou a comunicação visual no Brasil inteirinha. E eu queria dar a opinião de vocês. Quais foram as duas causas principais deste evento? Vamos ver se vocês concordam comigo aqui. Não escrevi, só para ver se... para agitar a mente de vocês aí. Quais foram as duas causas principais da lei Cidade Limpa em São Paulo? Consequência. Vamos lá, gente. O que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2007? Vamos lá. Vocês no mundo... Pô, 90% aqui trabalha com comunicação visual, gente. Mas você tem todas as... Hoje, existe lei Cidade Limpa em 65 cidades do Brasil. E tem coisas que... Diga aí. Desculpa. Faliu? Desculpa, seu nome? Oi? O Márcio está dizendo que fecharam várias empresas que trabalham com lona, né, Márcio? Sim, mas tem duas coisas mais interessantes, Márcio. Primeira delas, a comunicação visual externa ficou valorizada. Quando você reduz o espaço da comunicação visual, a comunicação visual de 4x4 ou o e-mail por 1, que é o tamanho da comunicação oficial da Lei Cidade Limpa, você precisa fazer uma comunicação visual diferenciada.
aquela peçazinha de 1,5 m² tem que valer alguma coisa, senão ninguém vê. Acabou aquela lona de 5 m², 6 m², nas cidades que tem isso. Então você tem que valorizar aquela comunicação visual pequena. Essa foi a primeira consequência. Isso aconteceu no Brasil inteiro. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, que tinha agências do município de São Paulo, mudou de lona para acrílico e ficou tão diferente, tão bacana, que mudou a comunicação visual em todas as agências do Brasil. Então, a lei do município de São Paulo pegou no Brasil inteiro. Não foi que a sua cidade não tem. Também tem. A Caixa Econômica Federal da sua cidade tem uma comunicação visual de acordo com a lei do município de São Paulo. Isso mudou o Brasil inteiro. E a segunda consequência, gente, a segunda consequência foi mais interessante ainda. Como a comunicação visual externa não pode ser grande, tem que ser pequena, mais difícil de enxergar, o mundo da comunicação visual se voltou para dentro. É a interna. Então a comunicação visual interna passou a ser importante, muito mais importante do que era antes. O display de ponto de venda, aquela peça que está mostrando o tênis, está mostrando a calça, está mostrando a roupa. Isso mudou radicalmente a comunicação visual no Brasil. A partir desse momento, a partir de 2007, a gente percebe um outro conceito quando se fala em comunicação visual no Brasil, externa e interna. Então essas foram as duas consequências. A valorização da comunicação visual externa e a ampliação da atividade da comunicação visual interna nas empresas, nas lojas locais, né? Então está aí. Exemplo, Drogaria Onofre. Essa é a Drogaria Onofre no dia 31 de dezembro de 2006. E essa é a Drogaria Onofre dia 1º de janeiro de 2007. No Brasil inteiro. Eles não mudaram só em São Paulo. Uma elipse de acrílico tridimensional, maravilhosa, linda, mudando todo o conceito de comunicação visual da empresa. E por quê, gente? Por que o tema? Por que nós escolhemos criatividade e acrílico? Por isso, ó, o acrílico tem tudo a ver com criatividade. Por quê? Porque é o único material que você tem infinitas cores. Nós vamos ter, as palestras aqui para frente vão tratar desses temas, tá? Uma empresa de acrílico que produz chapas acrílicas tem 600 cores disponíveis. São infinitas possibilidades, cores fechadas, cores transparentes, luminosas, né? Espessuras. As espessuras convencionais de chapas acrílicas no Brasil vão de 1 a 24 milímetros e as não convencionais vão de meio a 80 milímetros, produzidas no Brasil. A gente tem tudo isso aqui. É um material fácil de moldar. A janela de moldagem do acrílico cast tem 20 graus. Você pode moldar, sair correndo com a chapa no meio da fábrica e moldar depois de 2, 3 minutos que você consegue moldar. Se não der certo, você volta com a chapa para o forno e faz uma nova moldagem. Nenhum outro material você consegue isso. Tem excelente difusão de luz. O acrílico é o único material que tem difusão de luz maravilhosa que a gente vê. Pelas bordas, e quando você faz um rasgo, um furo ou uma gravação na superfície, a luz sai pela gravação ou a luz sai pelas bordas. Você não consegue esse efeito em nenhum outro material. Resistência aos raios ultravioleta. Até hoje eu ouço gente dizendo que o acrílico amarela. É um absurdo uma coisa dessa. McDonald's é tudo acrílico, não tem um luminoso no mundo que não seja acrílico do McDonald's. Não tem um luminoso do Bradesco, do Santander, do Itaú, da Volkswagen, da Ford, da GM que não seja em acrílico. E eu escuto gente falar que o acrílico é amarela. Que o amarela não é acrílico, é outro material que os caras chamam de acrílico, né? É facilmente usinado. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com acrílico sabe que é fácil cortar, é fácil furar, fácil gravar, né? Com router, com laser, com riscador, qualquer coisa. Um negócio simples, né? E uma coisa interessante nos mundos modernos, realça a marca, realça a visibilidade quando você usa com LED. E agora que o LED está mais barato, o acrílico e LED tem tudo a ver no mundo da comunicação visual. Você pode fazer um produto super diferente, com preço bastante razoável.
E finalmente, outra coisa que eu escuto ainda até nos dias de hoje, a gente fala, mas risca, a gente aqui que risca. Gente, o acrílico, você tira o risco facilmente. Nenhum outro material você tira o risco tão facilmente quanto o acrílico. Com polidor de madeira, poliflor e flanelinha, você tira o risco superficial do acrílico, pô. Né? Vidro riscou, tchau. ACM riscou, tchau. Não tem mais jeito, o acrílico não. Você, com risco mais profundo, você tira com politriz, facilmente. Então, às vezes, tem falta de informação nessa história. Um dado interessante que mostra a ligação do acrílico com criatividade é o consumo per capita da Itália de chapa acrílica. O consumo per capita de chapa acrílica na é de 1.200 gramas por italiano por ano. Não sei se alguém teve oportunidade de visitar a Itália, ali só tem Michelangelo e Da Vinci, pô, né? Então a gente acha que Michelangelo foi um único. Não, só tem Michelangelo, ali todo mundo é designer, todo mundo gosta de inventar, de criar. O consumo da Itália de chapa acrílica é um dos maiores do mundo, 1.200 gramas por italiano por ano. Nós outros acá em Brasília é 50 graminhas, gente. 50 gramas por brasileiro por ano de chapa acrílica. A diferença de 25 vezes. Olha aí, Banco Safra, no meio da Avenida Paulista, acrílico e LED. Bonito, diferente, valorizado, barato. Não é uma coisa simples, pô, mas criativa. E um dado interessante aqui, de um associado do INDAC que produz comunicação visual externa. Esse slide é dele, eu nem mudei. Até eu usei o gráfico que ele fez para mim. Não vou falar quem é. Margem de uma comunicação visual externa em acrílico e margem de uma comunicação visual em lona. Tá? Metade, 20 a 40. Dado dele, cada um tem a sua continha aí. Se alguém faz essa continha e compara a margem que recebe de uma comunicação visual em lona e de acrílico. E para finalizar, uma imagem que eu fotografei semana passada, para mostrar um pouco isso que a gente está falando de criatividade. Fui numa choperia em São Paulo, aí fui no banheiro depois do quarto chopp, tinha uma baita de uma seta, sem inscrição nenhuma, só a seta. Olha só que coisa bacana. Uma seta onde a choperia contratou um sujeito para fazer uma seta para mostrar onde que era o banheiro, usou madeira de demolição, madeira, pintura, que tinha a ver com as mesas tinham esse tipo de design, iluminação e uma chapa de acrílico cristal por cima. Olha que coisa criativa, tem a ver com o ambiente da choperia, negócio bacana. O cara podia ter colocado lá banheiro, uma flechinha aqui em papel, mas não, fez uma comunicação visual diferente, que tem a ver com a loja, que tem a ver com o design. Então é isso que a gente quer dizer, um exemplo de uma coisa criativa, simples, e que faz uma diferença danada para aquela choperia. Muito bem, gente, então é isso aí. Agradeço aí a atenção de vocês. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Daqui uma semana, mais ou menos, essa palestra vai estar no site do INDAC, como todas as palestras de todos os fóruns acrílicos estão no site do INDAC. Quem procurar lá vai achar. Pode baixar em PDF, pode imprimir, todas, sem exceção, está tudo lá. Esses dados todos estarão na semana que vem no site do INDAC. Ok?